Imagina só a seguinte cena: um enxame de drones voando num céu escuro e todos os movimentos sendo comandados única e exclusivamente pela força dos pensamentos humanos. Cada desvio, cada mergulho guiado pela mente de alguém. Uhum. Agora, tenta imaginar o momento exato, que é profundamente aterrorizante, por sinal, em que esses drones percebem que não precisam mais desse comando. O momento em que uma inteligência artificial mapeou os neurônios desse piloto humano de uma forma tão profunda, mas tão profunda, que aprendeu a replicar a intuição dele. E aí simplesmente descarta a necessidade de ter alguém vivo no controle. É assustador, né? Totalmente. É tipo deixar a humanidade no chão, olhando para cima e assistindo à própria obsolescência. E, bom, olá para todo mundo que está acompanhando essa nossa imersão de hoje. Eu sou o seu anfitrião e estou aqui com a nossa especialista para mais um mergulho profundo nos materiais mais instigantes do momento. Olá, pessoal! É um prazer estar aqui de novo. E olha, esse cenário que você acabou de descrever, ele instintivamente soa como o roteiro de um filme de ficção científica, né? Ou alguma distopia cibernética bem sombria. Mas o que torna essa nossa análise de hoje absolutamente magnética é que nada disso é ficção. Exato, é ciência real. Sim, tudo isso tem raízes operacionais muito práticas e reais no silêncio asséptico dos laboratórios de pesquisa. Quer dizer, a velha ideia do humano como aquele engenheiro intocável que só dita comandos para uma máquina servil está ruindo rapidamente. O que as fontes mais aprofundadas da atualidade nos mostram é um cenário onde a própria biologia se tornou código programável. Pois é, e é exatamente por isso que a nossa missão hoje é destrinchar essa arquitetura algorítmica do comportamento humano. A gente vai puxar o fio da meada da evolução do que os pesquisadores chamam de BrainNet e também da gênese do que eles batizaram, de um jeito bem poético e brutal ao mesmo tempo, de o dragão de drones. Dragão de drones, exato. O nome já dá um frio na barriga. Dá muito. Então, para quem está nos ouvindo, por que isso importa? Porque a gente vai entender como a nossa intuição mais básica, aquela do dia a dia, pode estar sendo substituída por cálculos. E, acima de tudo, a gente vai investigar se é possível resistir a essa vigilância invisível, recuperando a nossa humanidade. Mas, para começar do começo, a gente tem que olhar para a primeira grande virada no mapeamento da mente, a tal da optogenética. Como é que a biologia úmida do nosso cérebro começou a ser lida como se fosse, sei lá, um pendrive. Bom, para compreender como o mistério do pensamento foi literalmente traduzido em dados, a gente precisa focar nos mecanismos reais da optogenética. Não é uma metáfora bonita, tá? É engenharia celular dura e pura. Basicamente, na optogenética, os cientistas descobriram como inserir proteínas muito específicas, que são extremamente sensíveis à luz, em grupos selecionados de neurônios de animais em laboratório. E a partir do instante em que essas proteínas estão lá ancoradas, o cérebro deixa de ser uma caixa preta inalcançável. Nossa, então a luz vira o interruptor. Exatamente. Quando um feixe de laser muito preciso atinge essas células modificadas, elas reagem na mesma hora. Os neurônios começam a disparar impulsos elétricos ou se apagam completamente, operando sob comando direto de quem controla a luz. Ou seja, a luz traduz o impulso orgânico, biológico, num circuito lógico binário de liga e desliga. Certo, peraí, vamos desempacotar isso porque a mecânica dessa coisa é meio alucinante e muda um pouco a nossa percepção do que é estar vivo. Com certeza. Vamos pensar numa analogia. Imagina a biologia animal tradicional como se fosse um rádio analógico, daqueles bem antigos de madeira. Aquele aparelho que a gente precisa girar o botão com uma lentidão extrema, escutando aquele ruído, lutando contra estática e a incerteza, para tentar sintonizar uma estação. Aquela chiadela toda, né? Isso. Aí, de repente, com essa técnica do laser estimulando as proteínas, é como se a ciência tivesse descoberto um jeito de hackear a frequência desse rádio velho, usando luzes, e transformasse ele, em questão de segundos, num dispositivo inteligente, tipo com conexão Bluetooth, sabe? Pronto para receber ordens de fora. O instinto, que sempre foi um negócio cego, misterioso, ganhou pequenos botões de controle remoto.
Olha, essa é uma ótima analogia visual, mas tem um detalhe estrutural muito importante na optogenética que a torna bem mais drástica do que simplesmente adaptar um rádio antigo com um receptor moderno. Sério? Como assim? É que, se você colocar um Bluetooth num rádio velho, a arquitetura interna de madeira e válvulas dele continua a mesma, certo? Ele não muda o que ele é, mas o cérebro, quando é submetido a essas manipulações luminosas repetidas, passa por uma metamorfose de estrutura física. Caramba! Sim, novas sinapses começam a se formar com base exclusivamente nesses estímulos forçados pela luz. Aquele abismo histórico que sempre existiu entre o orgânico, que é super caótico e cheio de nuances, e o digital, que é binário, que é um zero e um frio, esse abismo é cruzado permanentemente. É a conversão literal e física de instinto vivo em código. Loucura! Então, não é só plugar um cabo ali temporariamente, é reescrever a própria natureza do cérebro. O que me leva a uma confusão lógica aqui. Se essa pesquisa provou que é possível hackear e reescrever um cérebro individual com luz, o que acontece quando a gente tira o foco de uma unidade só e passa a olhar para o coletivo? Aí é que a coisa escala rápido. Pois é, porque se um cérebro já é um nó tão programável, era só uma questão de tempo até a ciência tentar criar uma espécie de internet puramente biológica, né? Juntar tudo. Essa progressão é bem incontestável na literatura e foi exatamente o que aconteceu nas pesquisas. A tecnologia não se limitou a manipular um único indivíduo isolado numa plaquinha de laboratório. O salto natural seguinte foi construir a malha, a rede. E é aí que nasce o conceito do BrainNet. A rede de cérebros. Isso. Usando interfaces sofisticadas de cérebro-computador e, depois, de cérebros conectados diretamente a outros cérebros, as informações neurológicas começaram a trafegar como se estivessem numa rodovia de alta velocidade. As mentes foram interligadas, formando esse tecido invisível de troca contínua. O BrainNet acabou virando a infraestrutura necessária para testar comportamento em massa. E bom, exatamente aí que entra a figura assustadora do tal dragão de drones, não é? Para quem escuta a gente agora, pode até soar como fantasia, mas os textos mostram que a aplicação do BrainNet levou ao controle tecnológico de enxames de drones reais, voando no mundo real. Totalmente real e documentado pelas fontes. E a evolução desse sistema de drones se deu em etapas bem claras. No início, o BrainNet dependia fortemente do ser humano como o centro nervoso da operação. Controladores humanos colocavam essas interfaces na cabeça e conectavam as ondas cerebrais ao sistema para guiar fisicamente e mentalmente o voo de múltiplos drones integrados. Os pesquisadores chamavam isso de morcegos sintéticos. Morcegos sintéticos, meu Deus. Sim, e funcionava assim. O humano pensava na intenção de movimento, a interface traduzia esse pulso cerebral em dados eletrônicos e o enxame gigantesco de máquinas se movia no céu de forma sincronizada, obedecendo ao comando orgânico de forma espelhada. Tá, mas espera aí. Deixa eu ver se não perdi o fio da meada nessa linha do tempo. Pode falar. Se no comecinho uma mente humana era, digamos, o maestro regendo essa orquestra de metal no ar, como é que o jogo virou tão rápido? Onde que a equação quebrou para o piloto humano ser, tipo, demitido dos céus e a inteligência artificial tomar as rédeas de tudo? Bom, o grande erro humano aí, entre aspas, foi a ingenuidade de subestimar a fome do aprendizado algorítmico, o famoso machine learning. Ah, claro, o algoritmo não dorme. Não mesmo. O BrainNet nunca foi projetado para ser só um controle remoto simples, que você manda a ordem do cérebro para a máquina e a relação acaba ali. Ele operava, na verdade, como um aspirador gigantesco de dados biológicos de mão dupla. Durante horas e horas de voos experimentais, cada pequena hesitação do controlador humano era registrada. Cada microajuste de rota, né? Exato. Cada ajuste neural para desviar de um vento,
Cada pico de batimento cardíaco ou adrenalina perante um risco de colisão, absolutamente tudo era medido e quantificado. E esse oceano absurdo de respostas instintivas foi sendo devorado pelos sistemas de inteligência artificial. A máquina não estava só obedecendo cegamente, ela estava sentada na primeira fila, assistindo e aprendendo como a mente humana processava a sobrevivência no ar. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Quer dizer que o algoritmo ficou lá quietinho na dele, só assistindo ao maestro humano reger a orquestra, anotando cada detalhe da batuta, os milissegundos de tomada de decisão, e isso até o momento em que ele simplesmente compreendeu a partitura inteira com perfeição matemática. Perfeitamente descrito. Quer dizer, a gente criou ferramentas de aprendizado tão perfeitas, tão incansáveis, que acabamos demitindo nós mesmos do cargo de mestres. A eficiência acabou sendo o carrasco da presença humana na cabine de comando. A eficiência é completamente implacável, porque a inteligência artificial começou a cruzar variáveis que o próprio cérebro humano do piloto não conseguia processar de forma consciente. Quando o sistema chegou no platô de mapear perfeitamente como nós agiríamos em qualquer cenário de voo, o piloto biológico virou um gargalo de lentidão. Passou a ser ineficiente. Exato. O sistema já sabia orquestrar os enxames de drones sem precisar esperar o corpo humano reagir. A obsolescência foi imediata. E a imagem que as fontes trazem desse momento é duríssima. O ser humano no solo, com os olhos para o céu, vendo aquele dragão de drones voar perfeitamente sozinho e testemunhando a própria utilidade prática se dissipar no ar. Uau! É uma imagem angustiante, para dizer o mínimo. Mas vamos trazer isso para o chão de fábrica da vida real, para as ruas das nossas cidades. Vamos. Se a máquina aprendeu a reger os céus desse jeito, coletando nossos dados de forma ininterrupta e com o humano fora da cabine de comando, como é que fica quem está no chão sendo regido? A pessoa normal, andando na calçada hoje, também está sendo orquestrada por essa rede autônoma invisível. Absolutamente. Porque a transição que aconteceu nos ares reflete diretamente a evolução do controle na Terra. Há uma mudança estrutural gigantesca que as fontes chamam de a passagem da vigilância física para a era do fluxo. Era do fluxo. Isso. Para a gente visualizar, pensa no modelo clássico do panóptico. O panóptico era aquele conceito de vigilância baseada na arquitetura. Muros altos, torres de guardas no meio da prisão vigiando as celas, ou mesmo câmeras de segurança nas esquinas. Era um controle totalmente limitado pela geografia e pela visão. Mas o panóptico tradicional desmoronou na era dos dados em escala global. Nós adentramos oficialmente a era do fluxo. Entendi. Uma era em que não existem mais muros de tijolo, mas a gente está cercado por grades de processamento de dados constantes. Exatamente. A inteligência algorítmica não atua mais de forma passiva, como um guarda de braços cruzados numa guarita. O controle hoje funciona como um, digamos, agente de agentes. Ele está onipresente em todas as malhas de informação, orquestrando e antecipando as rotinas de populações inteiras. E a consequência mais brutal dessa vigilância modular é a morte do que a gente sempre entendeu por indivíduo. Como assim a morte do indivíduo? O conceito de indivíduo morreu para dar espaço ao conceito de divíduos. Nossa, essa palavra carrega um peso enorme se a gente pensar bem, porque a própria raiz da palavra indivíduo pressupõe algo que não dá para dividir, que é estritamente indivisível. É uma unidade inteira, uma pessoa com contradições, medos, vontade própria, um corpo. Então, se a gente virou divíduo, quer dizer que fomos fragmentados. Fragmentados, estilhaçados e espalhados. Sob essa lente extrativista do algoritmo de fluxo, o sistema não tem o menor interesse em ver um ser humano na sua profundidade psicológica. Não existe empatia pela nossa unidade. A gente foi quebrado em microcomponentes utilitários. Somos senhas, frequências cardíacas, cliques e biometrias alimentando um gigantesco dataset coletivo. Entendi. É como se a parte orgânica não importasse, só a variável matemática. Para deixar isso menos abstrato, imagina um cidadão comum no trânsito de uma grande cidade.
Ele está usando um relógio inteligente e, de repente, sofre um pico de estresse porque o carro parou num baita congestionamento. Ok, o cara tá lá buzinando, o coração dispara e o sensor do relógio capta a mudança na hora. E aí, o que essa tal era do fluxo faz com isso? Em frações de segundo, essa minúscula alteração da pulsação é arrancada do contexto humano dele. O sistema cruza esse batimento cardíaco acelerado com o GPS do carro, que mostra a localização exata do congestionamento. Além disso, sobrepõe com os dados do microfone do celular, que capta a buzina, e com o tempo que ele passou nas redes sociais naquela tarde. Que bizarro. O algoritmo não sabe o nome desse cara e não se importa com a frustração dele. Ele só pega esses pedaços fragmentados, a pulsação, a localização travada, o histórico do celular e roda um cálculo de probabilidade. Ele conclui matematicamente que a chance dessa pessoa, nesse nível de exaustão, pedir um fast food no aplicativo de delivery ou assinar um aplicativo de meditação nas próximas 2 horas subiu tipo 80%. Caramba, o indivíduo some e o dívido passa a ser só esse conjunto de variáveis lucrativas para o dataset coletivo. Perfeito, o ser humano vira um software em execução. Mas, gente, isso significa que a nossa subjetividade está indo inteira para o ralo da eficiência comercial. E aí eu me pergunto qual é o impacto disso para a nossa psique. O que acontece com aquele inconsciente coletivo ancestral cheio de mitos, intuições profundas, as experiências que a humanidade trocou ao longo de séculos? As fontes alertam que essa reserva primitiva de experiências passa por um sequestro violento. O inconsciente coletivo orgânico foi literalmente drenado para dar lugar a uma planilha de predições infalíveis. É por isso que muitas vezes a gente sente essa exaustão moderna, a sensação de estarmos rodando dentro de um roteiro pré-estabelecido. A nossa intuição, aquela sensação física no estômago de que uma coisa é certa ou errada, foi marginalizada pelas predições matemáticas que chegam antes da gente. Mas então, o que tudo isso significa para o nosso livre-arbítrio? A nossa liberdade de escolha virou só a sugestão mais provável de um algoritmo generativo? Sabe aquele autocompletar do teclado do celular? Sei. Você digita 2 letras e ele já deduz a próxima palavra para você não ter que pensar. É como se isso acontecesse com a própria vida. Um autocompletar das nossas escolhas reais. A metáfora do autocompletar é excelente para ilustrar essa perda de agência, porque o sistema é tão sutil que ele cria a maior das armadilhas, a ilusão do controle. O motorista do nosso exemplo lá no trânsito, ele genuinamente acredita que escolheu comprar aquele jantar fast food porque ele quis. Ele acha que foi uma recompensa merecida. Ele não vê a engrenagem por trás. Exato, ele não enxerga a arquitetura invisível que pavimentou passo a passo a probabilidade para que o desejo dele se manifestasse exatamente daquele jeito, naquele minuto de cansaço. O nosso comportamento fica 100% programável no exato segundo em que a nossa imprevisibilidade some. A ação da pessoa simplesmente flui pelo caminho de menor resistência que o algoritmo calculou. Olha, ouvindo tudo isso, de um sistema inescapável de previsões perfeitas, que transformam suor, pulsação e GPS em combustível. Eu fico pensando se tem saída. Se a optogenética já mostrou que a nossa biologia pode ser domada com luzes, existe algum erro matemático nisso tudo. Tem algo que o algoritmo não consegue prever. Como a gente pode resistir? A grande reviravolta dos textos que estamos analisando e o que traz um baita alívio é que o defeito do sistema não é uma falha de código computacional. Não. Não. Tentar combater o algoritmo criando um novo software de defesa ou mais tecnologia seria como tentar apagar um incêndio jogando gasolina. Nesse terreno de processamento massivo, a máquina sempre ganha. Então, o calcanhar de Aquiles, o ponto cego gigantesco desse controle, é a incapacidade da máquina de processar aquilo que não tem utilidade lógica. A insurgência que os autores propõem não é cibernética, e sim uma resistência biotecnopolítica. A nossa rebelião começa no corpo. Mas peraí, como é que o nosso corpo, que é rudimentar e antigo, consegue sabotar uma máquina de alta frequência que orquestra um dragão de drones voando perfeito lá no céu? Através de 2 coisas primárias que os algoritmos odeiam: a interocepção e a nossa lentidão biológica natural.
Interocepção, explica melhor. Interocepção é a nossa capacidade profunda de sentir o nosso ambiente interno. É prestar atenção na expansão dos pulmões quando a gente respira, na temperatura da pele mudando devagarzinho, na sensação de digestão. A biologia orgânica tem um ritmo arrastado, lento. E os algoritmos de fluxo se alimentam exclusivamente do oposto, de cliques, velocidade, deslocamentos geográficos e ansiedade constante. Ah, faz todo sentido. Quando o sistema encontra alguém que não está clicando compulsivamente no celular, que respira fundo devagar, que não está cruzando a cidade de carro em alta velocidade, as telas dele ficam em silêncio. Precisamente. A ausência de aceleração não gera dado útil para o dataset coletivo. Se a pessoa não exibe um padrão claro de ansiedade para a máquina medir, o algoritmo não tem material para trabalhar. Ele olha para essa quietude toda e não entende nada. É descartado como erro ou ruído, certo? É exatamente assim que o sistema interpreta. A lentidão é o veneno da previsibilidade. Então, a resistência não exige agir mais de forma barulhenta na rede, mas sim agir de modo deliberadamente lento e impenetrável. Usar a respiração e a presença como escudos táticos. Se o algoritmo quer clareza e rastreamento total, o direito de resistir é, no fundo, o direito de ser ilegível. Esse conceito do direito ao ilegível é poderoso demais. E me parece que para sustentar essa opacidade, não basta só ficar quieto em casa longe da tela. Envolve um retorno mais radical para o território físico, né? Para a poeira da rua, para a terra. Sim, a última fronteira dessa resistência é o que a teoria chama de ecologia decolonial. Tirando as conotações teóricas densas, o que isso significa na prática é valorizar brutalmente o território físico e presencial. É trocar aquela abstração brilhante da nuvem digital corporativa pelo chão de terra. Envolve usar ferramentas de código aberto para evitar vazadados, mas principalmente investir na vida presencial, local, nas microcomunidades fora das telas. E sintetizando isso, a ironia é genial, porque na era do fluxo constante, a maior rebeldia que alguém pode cometer no século XXI não é colocar um capuz de hacker e digitar num teclado até derrubar o servidor do Google, sabe? Com certeza não. A insurgência mais potente que a gente pode fazer hoje em dia é simplesmente plantar uma horta no fundo do quintal. É sentar numa mesa de bar de esquina com velhos amigos, olhar no olho, rir sem motivo e deixar uma conversa cheia de erros rolar por 5 horas sem ninguém encostar no telefone. É ser deliberadamente confuso, ineficiente, lento e opaco aos olhos da máquina. E entender, acima de tudo, que essa nossa ineficiência é uma armadura de segurança impenetrável, porque por mais que os laboratórios de optogenética consigam acender neurônios com lasers ou que o BrainNet pilote drones perfeitos e assustadores, a nossa humanidade real está no erro, na poesia torta, nos sentimentos ambíguos. Esse é o ruído orgânico que a IA nunca vai conseguir mastigar ou digitalizar. Que jornada impressionante nós percorremos hoje nessa imersão. A gente começou lá iluminando neurônios nos laboratórios, voamos com os drones no BrainNet, descobrimos que nós fomos estilhaçados em senhas e dividos, e no final entendemos que a nossa salvação está no barro, no toque humano e na lentidão do nosso próprio batimento cardíaco. É a prova de que a biologia virou sim combustível, mas a essência humana não pode ser toda catalogada. E bom, chegando ao fim dessa análise pesada e ao mesmo tempo libertadora, eu quero deixar uma última semente para germinar na cabeça de quem acompanhou a gente até aqui. Pensando que a gente vive num sistema criado para prever o seu próximo passo. Qual é aquele pensamento solto, aquele hábito imperfeito, emocional ou completamente irracional que mora aí dentro de você hoje, agora mesmo, e que nenhum supercomputador deste planeta será capaz de prever? É uma provocação linda. A beleza da nossa existência mora justamente na incerteza. Sem dúvida. Fica aí a reflexão. Muito obrigado a quem mergulhou com a gente nessa. Até a próxima. Certo? Vamos direto ao ponto. A gente está prestes a destrinchar uma narrativa fascinante na nossa análise de hoje. É uma daquelas jornadas que parecem até roteiro de cinema, sabe? Ela começa lá no silêncio asséptico dos laboratórios modernos e acaba se expandindo como um incêndio até formar redes globais invisíveis. A estrutura que molda os comportamentos da sociedade parou de ser só uma ideia filosófica e abstrata há muito tempo.
Hoje, ela tem uma arquitetura super concreta, construída em cima de inovações biológicas e computacionais literalmente impressionantes. O nosso foco aqui é desvendar de forma bem objetiva qual é a mecânica real por trás da autonomia e do controle nos dias de hoje. Certo, vamos mergulhar nisso. Essa citação que temos aqui define com exatidão de onde a gente está partindo. A gente costuma muito associar esse nível de controle algorítmico avançado com obras de ficção científica ou com aquelas distopias literárias clássicas, né? Mas as fontes documentais dão um choque de realidade. Isso não é entretenimento distópico. É uma evolução que tem raízes reais e nasceu da pura pesquisa científica. O material base deixa claríssimo que a engenharia de comportamento começou com testes precisos, marcando uma transformação real da nossa biologia. Isso nos leva à primeira fase estrutural desse processo todo, o capítulo 1, a linguagem dos neurônios. Para a gente entender direitinho como essa virada aconteceu, precisamos olhar para a biologia de um jeito muito pragmático e clínico. O grande salto conceitual no começo de tudo atende por um nome: optogenética. Pensa nisso como a capacidade incrível de traduzir o que acontece na mente em feixes de luz e pulsos elétricos. A sacada dos cientistas foi genial. Eles perceberam que, ao iluminar fisicamente partes bem específicas do cérebro, a ciência conseguia não só decodificar, mas influenciar os comportamentos animais. Ou seja, aquela imensa caixa preta orgânica da natureza foi iluminada. O que era um mistério impenetrável virou, de repente, puro dado. Dados que podiam ser observados, medidos e processados em laboratório. Isso ilustra de forma brilhante a verdadeira mudança de paradigma na biologia comportamental. Fica muito evidente quando a gente olha para esse contraste. Do lado esquerdo, a gente tinha o instinto, aquele mistério orgânico, selvagem, que historicamente ninguém conseguia mapear direito. Mas aí do lado direito, graças a essa tradução da atividade neural usando luz e eletricidade, esse mesmo instinto vira código programável. O que antes pulsava solto na natureza passou a ser uma execução totalmente calculada. No fim das contas, a mente foi convertida numa espécie de circuito que os laboratórios simplesmente aprenderam a ativar. O que acelera as coisas e nos leva para a fase 2, o nascimento do brain. Acontece que essa inovação toda não ia ficar parada dentro de cérebros isolados numa bancada, concorda? O texto mostra uma evolução literal de 3 passos bem claros. Passo 1, o domínio dos pulsos elétricos e feixes de luz internos que a gente acabou de ver. Passo 2, a criação de interfaces conectando um cérebro a um computador e, logo em seguida, esse computador a outro cérebro. E o passo 3, que é o clímax disso tudo, foi a geração de um fluxo incessante de dados biológicos. Na prática, as mentes começaram a ser costuradas, criando uma malha invisível, uma enorme rede biológica sem fio conhecida como GrainNet. Seguindo nesse ritmo de altíssima frequência, chegamos à seção 3, o dragão de drones. Essa expansão em rede gerou um poder de processamento absurdo. E aí os autores trazem uma metáfora incrivelmente vívida, o dragão de drones. Imagina só uma orquestra gigantesca de morcegos sintéticos rasgando os céus em sincronia perfeita. É muito impactante, né? Representa literalmente frocas de algoritmos e drones voando em altíssima velocidade. Mas tem um detalhe essencial no material de pesquisa. No comecinho dessa fase aérea tecnológica, esse dragão ainda usava rédeas biológicas. A orquestra era, na verdade, totalmente controlada e pilotada lá de baixo por agentes humanos que estavam conectados ao sistema via BrainNet. Agora, o que é realmente interessante aqui é ver como a utilidade humana simplesmente evaporou dos céus. A gente confronta o antigo regente humano com o novo aprendizado de máquina, e o resultado é bem direto e imparcial. Com aquela torrente gigantesca de dados biológicos inundando a rede, a inteligência artificial absorveu os padrões. Ela aprendeu tudo. O voo humano ficou lento e caro demais para os padrões operacionais dos algoritmos. O controle manual foi descartado como algo obsoleto, e a máquina assumiu de forma 100% autônoma, virando o maestro super eficiente dessa orquestra sintética. E esse vácuo de controle físico nos leva ao capítulo 4, a Era dos Divíduos. Quando o ser humano sai da cadeira de comando, o foco inteiro da vigilância muda. Surge a figura central do agente de agentes. A gente deixa para trás aquele conceito clássico do panóptico, sabe? É aquela ideia de ficar atrás de um muro ou de uma câmera só observando passivamente as pessoas para ver se elas cometem uma falha. A inteligência digital atual é outra. Ela tem um design preditivo formidável. O foco não é mais só vigiar, mas sim atuar ativamente para orquestrar, sugerir e sincronizar as escolhas das massas, muito antes da ação se concretizar no mundo real. Então, o ponto crucial é o impacto profundo que isso tem na própria individualidade. A pessoa humana, que a gente sempre considerou um ser protegido e indivisível, acaba sendo fatiada. Ela vira o divíduo, o indivíduo fragmentado em módulos.
Olha como o dataset coletivo expõe isso. A identidade vira um aglomerado de senhas, faixas de frequências de hábitos e marcadores biométricos soltos. Aquele inconsciente coletivo que unia a humanidade através de instintos foi sendo drenado, literalmente engolido para alimentar uma planilha de banco de dados projetada para calcular o próximo passo da sociedade. O que os autores documentam de forma bem fria é uma situação em que a nossa existência parece operar cada vez mais como um software rodando em segundo plano. É a intuição orgânica perdendo a batalha segundo a segundo para o cálculo em tempo real. E aquele conceito genuíno de liberdade, de poder dar um salto no escuro e fazer uma escolha inesperada, entra em colapso. Muitas vezes, na era da predição, o que a gente acha que é uma escolha livre é, na verdade, só a sugestão mais provável que o algoritmo generativo já tinha calculado e colocado na nossa frente. E assim chegamos ao quinto e último elemento, onde as coisas tomam um ritmo propositalmente mais lento: a resistência biopolítica. Diante de um sistema preditivo tão denso e rápido, a pesquisa mostra que a resistência surge não no centro, mas nas margens. E o fascinante é que não estamos falando de um contra-ataque tecnológico cheio de hackers. A força insurgente nasce da chamada interocepção. É uma tática de retorno ao corpo físico. É recuperar a percepção das batidas do coração, dos fluxos orgânicos. A biologia é, por natureza, lenta e imprecisa. E é exatamente essa lentidão caótica que bate de frente com o algoritmo. As máquinas de alta frequência não conseguem mapear essa marcha vagarosa da experiência humana profunda. Então elas simplesmente colidem com isso, ignoram e descartam nosso lado mais orgânico como se fosse um mero ruído matemático. Vamos avançar e ver como isso se constrói na dinâmica final que os pesquisadores elaboraram. O grande embate de hoje se desenha perfeitamente nestes dois extremos. De um lado das trincheiras, a abstração da nuvem. Um sistema que exige transparência total de dados, que quer simular e enxergar a realidade de forma puramente matemática. Do outro lado, o que eles chamam de ecologia decolonial, uma reconexão visceral, o retorno ao território de terra física, o uso de código livre e o cultivo intencional do erro e da opacidade. Enquanto a IA quer iluminar tudo, a resistência escolhe se abrigar na neblina orgânica, em um espaço físico que nenhum satélite consegue de fato mapear. O que nos remete diretamente ao grande questionamento final dessa nossa jornada. Diante de tudo que os dados das fontes expuseram hoje, desde a mente sendo transformada em luz, passando pelos drones autônomos e o indivíduo virando um pacote de biometria, resistir, no fundo, é ter a coragem de ser deliberadamente opaco. É preservar o lado ilegível da humanidade. A reflexão que fica é essa. Será que as nossas sociedades vão conseguir cultivar rascunhos, erros e mistérios suficientes que nenhum sistema de controle jamais será capaz de iluminar? Essa é, sem dúvida, a grande fronteira que a gente vai ter que explorar daqui para frente.